Adivinha o que que a prof fez? Quem adivinha? Quem adivinha? Ai, gente, vocês me aguentem, tá? Até eu descobrir outra coisa que seja legal, eu vou continuar usando slides, tá? É, por que eu gosto do slide? Porque eu acho ele visual. Eu acho que a gente vê uma imagem, a gente guarda aquela imagem. E eu, que sou muito visual, eu gosto muito disso. Então, se você não gosta, me desculpa, me dá uma dica assim, Fran, usa música, usa outra coisa, porque eu não gosto de slide. Ok, vamos de slide. Então, pronto. Fer, tudo bem com os slides? Então, ok. Então, todos estamos de ok, ok de acordo com os slides. O que, que vai acontecer em outubro, meninas? O LPF ele tem 5 níveis, onde 3 níveis são obrigatórios para você ter. Nível 1, 2 e 3 são obrigatórios. O nível 4 e 5 são especializações. Então, você faz o LPF nível 1, 2 e 3. A partir dali, você pode trabalhar só com diástase ou só com fáscia, que é uma outra vertente do LPF. Então, até o nível 3 é obrigatório fazer. A sua prof, ela tem o nível 2, níveis 1 e 2. Eu posso, eu sou obrigada a não trabalhar com LPF? Não, eu posso trabalhar com LPF, mas eu posso trabalhar dentro do conhecimento que eu tenho, que é nível 1 e 2, que é o que a gente faz hoje, tá? Quando a gente começou, a Dani estava comigo, eu fazia nível 1, que era só pautas respiratórias, pouco vácuo, sem posturas, a gente não usava cordinha, bolinha, a gente não usava parede. E aí, no nível 2 a gente põe alguns incrementos, um pouco mais complicado de se fazer. Bem-vinda, Agatha. Nós estamos falando no comecinho, tá? Fique tranquila que você não perdeu nada. A gente vai fazer algumas posturas diferentes e no nível 3 a régua sobe muito, porque é um nível de LPF mais intenso. Depois dele tem outras vertentes, mas aí já não é tanto de abdômen, já vai para outras questões do LPF, a diástase, que é a reabilitação, e a fáscia, que é a tensão. Então, eu estou muito animada para essa formação que vai acontecer no dia 31 de outubro. Eu vou para Salvador fazer. E como eles lá na formação, eles fazem um review do que é o nível 1, do que é o nível 2 para chegar no nível 3, eu resolvi fazer com vocês também um review. Primeiro, porque tem meninas novas, né? A Agatha, por exemplo, nunca fez LPF comigo. A Dani fez só nível 1, não fez nível 2. E as meninas que estão aqui no nível 2, elas não pegaram a parte de fundamentos do nível 1. Então, quer dizer, tá cada uma num momento, né? Uma só pegou o final, uma só pegou o começo, uma não pegou nada. Então, o que, que eu tô fazendo? Tô passando para vocês, desde o comecinho, o que é nível 1, nível 2, nós vamos colocar tudo em ordem, para que quando eu chegar com o nível 3, nós estejamos todas alinhadas, tá? Então, a ideia aqui é que a gente evolua juntas, combinado? Por isso que a comunidade é um lugar de crescimento, porque a prof vai buscar conhecimento e traz esse conhecimento para vocês, tá? Então, falando do que é o LPF, para que é o LPF, da onde surgiu, esse é o tema da nossa conversa de hoje, por isso que eu falei que você poderia fazer dirigindo, lavando a louça, cozinhando, porque é mais para a gente bater um papo, tá? Então, assim, quando a gente fala sobre barriga estufada ou barriga flácida, aquela barriga caída, vocês lembram de alguma situação da vida de vocês em que vocês já ficaram com a barriga estufada ou com a barriga flácida? Não é para ser um monólogo, é uma conversa. Fala para a prof de algum momento em que você sentiu sua barriga estufada ou flácida. Pão estufa. Ok. Pão estufa. Ótimo. O que mais? Leite também estufa, isso mesmo. Deixa flácido, exatamente. Mais algum? Sim, quando tá muito cheia, né? Muito volume abdominal. Por que? Exato. Sim.
Isso. A Exatamente, a fibra ela estufa, ela dá a sensação de saciedade antes, e aí você não come tanto quanto comeria se tivesse com fome. Então, assim, uma dica que nem tem a ver com LPF, mas se você tá com fome, nossa, passei horas no show, saí de lá faminta, passei horas trabalhando, tô com muita fome, comece pelas fibras. Comece pela salada, comece pela semente, comece pelas fibras. Se você for direto atacar um prato de arroz, um pão, um prato de macarrão, você vai comer muito mais e, na verdade, aquilo não era a fome que você tinha, mas ele vai te dar essa sensação de estufamento. E por quê? Porque ele fermenta. Todos esses ingredientes que vocês falaram, então derivados de leite, o pão, comer muito ou comer muito rápido ou comer em grande quantidade, tudo isso fermenta dentro do nosso organismo. E a fermentação, o que, que acontece quando você coloca fermento num pão e põe o pão para crescer? O que, que acontece com o bolo quando você coloca fermento? Né? Estufa, a fermentação, ela tem essa característica, é dela, né? Bebidas que são fermentadas, ou a cerveja, né? Se você chacoalha, ela expande. Por quê? Porque o fermento, a fermentação, o processo de fermentação, ele é expansivo. E quando a gente come itens que são fermentados, onde que esse alimento vai fermentar? Na nossa barriga. Então, tem pessoas que são mais alérgicas, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos, mas no geral, o glúten, a farinha branca, o carboidrato simples, ele vai fazer fermentação. Não tem muito para onde fugir, né? Se você não é celíaca, né? Eu não tenho intolerância a glúten, mas eu comi um pão caseiro inteiro. Ha, pronto, tá estufada, né. E aí o que que a gente acontece com esse estufamento? A gente vai acostumando essa barriga a ficar cheia, a gente vai acostumando essa barriga a ficar distendida. Quem aí já viu, acho que eu tenho aqui um balão, mas se você tem criança em casa, você já viu bexiga? Já viu bexiga? Balão? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Nada. É, fez cocô, acabou. É, porque daí você tirou aquilo que estava fermentando dentro de você, e aí passou. Solta o intestino? Igual lactose? Ou prende? Nossa, que judiação, que judiação. Pensa que o seu abdômen é uma bexiguinha assim, ó. Dani e Agatha, que são mais novinhas, Fer, que também não teve bebê, a tua barriga é assim, ó, uma bexiguinha lisinha, né? Aí quando você vai comendo muito glúten, muita pizza, o irmão da Agatha tem uma pizzaria, né? E aí, menina, sobrou massa de pizza, vai jogar fora? Capaz, imagina, que desperdício. Você vai encher a sua barriga. Eu que já tenho filho, tive dois, que tamanho que ficou a barriga da prof? E a prof não ficou só com barrigão de neném, não. A prof gosta de doce. E aí a barriga da prof ficou enorme. E esticou. Isso daqui que era lisinho, pequenininho, fininho, ficou de todo tamanho. Por quê? Porque a gente usa a nossa barriga, a gente usa o nosso estômago. Ele foi feito para usar. A gente come, depois a gente sente fome de novo, faz digestão, é normal. Só que quando a gente come isso que infla, que fermenta muitas vezes o nosso abdômen, de tanto encher e murchar, encher, murchar. Mulheres que têm várias gestações, encheu com o neném, esvaziou sem neném. Encheu com o neném, esvaziou sem neném. Essa barriga vai ficando molenga, ó. Não tem mais aquele durinho de quando não tinha tantas esticadas nessa barriga. E aí você vai encher, ela enche até mais fácil, ó.
Por quê? Porque ela já não tem mais a elasticidade que tinha antes. Isso daqui é a flacidez. A flacidez da nossa barriga é essa pele que vai esticando e voltando, e ela não consegue mais, porque depois dos 35, meninas que são jovenzinhas, a gente não produz mais colágeno. E aí o colágeno, que é o que vai regenerar a sua pele, que não vai deixar a sua estria marcar, que vai hidratar aquela pele para ela ficar bonita e viçosa de novo, o seu corpo já não preenche mais, já não produz mais. Então ele vai usar colágeno para as articulações, que é mais importante, vai usar colágeno em outras estruturas do seu corpo, não mais na pele. E aí adivinha o que, que acontece com a pele? Ela racha, ela fica flácida, ela fica com aquele aspecto de quebradiça, sabe? Quando a pessoa mora na roça e tem aquele pé todo rachado, aquilo acontece na perna, aquilo acontece na barriga. Por quê? Porque a gente está usando o corpo e não tem mais substrato para poder recuperar ele. Tá entendendo, assim, como é que funciona o processo natural do corpo? Então, essa barriga que a gente tem, que é estufada, normalmente ela não é gordura, né? É claro que tem uma camada de gordura ali, mas pode ser que a gente tenha tanta flacidez que a pele ficou esgarçada. Então a alimentação não vai tirar, o treino não vai tirar. O que que vai tirar? Só se você pegar uma tesoura e lá cortar aquela pele flácida, arrancar fora, dar ponto. Alguém já sabe o que é isso? Cirurgia plástica, né? O que que a cirurgia plástica faz? Ela puxa a barriga para baixo, corta a parte que tá sobrando, costura e fala: pronto, agora ficou lisinho. Aí, ó, tá novo de novo. Só que você não tem colágeno para manter, você tem uma cicatriz de todo tamanho no seu corpo. É uma reabilitação em que você vai ficar meses e meses sem poder treinar. E aí o teu corpo pode ser que ele reaja muito bem, pode ser que você engorde de novo. Se você engordar de novo, você vai esticar essa pele lá para frente de novo. Ou seja, qual que é o jeito mais certo de cuidar do seu corpo? É do jeito natural. Se você sabe que o glúten te estufa, troca o glúten pela aveia. A aveia não tem tanto glúten, é um carboidrato mais elaborado, que vai ter mais fibras, que vai te ajudar. Se você sabe que o leite da piriri, troque o leite por leites vegetais, leite de coco, leite de castanha. Tem muito leite hoje no mercado. Ah, mas eu nunca mais vou comer chocolate ao leite na minha vida. Vai, mas aí vai ser uma escolha que você vai ter e você vai saber, ah, nesse dia eu vou ficar com a barriga estufada. Tem uma foto da Leila aqui, vocês vão ver a barriga da Leila, que a Leila também é intolerante a glúten e a lactose, judiação. E aí é uma escolha que você faz e aí você sabe que vai inchar. Então, o que, que é o LPF? Para a gente começar a falar do método. Quando a gente faz todas essas estica e volta da nossa barriga, a gente está colocando pressão sobre o nosso abdômen. Vamos fazer um teste, ó. Meninas que estão deitadas, pode ficar deitada, não tem problema, tá? Você vai colocar para prof a sua mão lá embaixo do umbigo. Então, o umbigo fica aqui, você vai colocar a mão lá embaixo, lá no ventre, onde seria a cicatriz da cesárea, quem tem cesárea. Põe a mão lá embaixo. Rosa fez esse teste semana passada com a prof. Arruma sua postura aí. Se você tá deitadinha, só arruma as costas. Pode ficar deitadinha, não tem problema. Nós vamos respirar pelo nariz e tenta não fazer barulho para respirar. Respira pelo nariz. Percebe onde é que está a sua língua quando você respira? A língua está na parte de baixo da boca ou a língua está na parte de cima da boca? Percebe, não precisa falar nada, só percebe. Se a sua língua está na parte de baixo da boca, sobe ela lá para cima, a língua inteira lá no céu da boca. A língua no céu da boca, a coluna relaxada. E agora você vai prestar atenção onde no seu tórax que o ar está indo. Respira. É no peitoral? Respira de novo para você perceber. É aqui perto do estômago? Respira mais uma vez. É lá embaixo, onde está a sua mão, embaixo do umbigo?
Nós vamos respirar 3 vezes mais para você entender onde é que vai o ar da tua respiração. Mais uma, com a mão lá embaixo do abdômen. Muito bem. Pode tirar a mão e agora você vai responder para mim. Levanta a mão quem sentiu a respiração aqui em cima. Respiração no peito. Levanta a mão. Ninguém. Quem sentiu a respiração aqui no estômago? Ágata. Isso, no diafragma. Isso, respiração diafragmática. Isso mesmo. Quem sentiu a respiração lá embaixo, lá no umbigo? Rosa. Maria, eu não tô vendo. Bia, não tô vendo. Ah, Maria lá embaixo. Perfeito. A Bia que eu não falei nada, eu só falei pra você observar. Onde é que foi o ar se você não mandar ele? Isso mesmo, Fer. É sobre isso, é sobre direcionar, você tá certinha. Bia, nós estamos entendendo onde está a nossa respiração, tá? Só para você que chegou agora não ficar perdida. Então, ó, quem tem a respiração aqui em cima, no peito, pode ser que você seja uma pessoa um pouco mais ansiosa, tá? E essa respiração aqui em cima, ela te dá uma sensação que a gente chama de luta e fuga. Se você começar intencionalmente a respirar aqui, põe a mão no peito. Nós não vamos fazer muito, porque quem tem crise de ansiedade pode dar gatilho, tá? Põe a mão aqui em cima. Nós vamos respirar 3 vezes assim, ó. Aqui em cima. Chega, chega, chega. Percebe que quando você respira aqui em cima, a impressão que dá é que você está cansada, agoniada, com medo, é a respiração ansiosa, é uma respiração que fica apical, que a gente chama. Você não usa a capacidade do seu pulmão para respirar e, ao mesmo tempo, você não dá tempo do seu cérebro entender o que está acontecendo. É uma respiração rápida demais. Quando a respiração ela é aqui embaixo, aqui na costela, é uma respiração diafragmática. Põe a mão aqui na costela e agora sim, de forma intencional, respira querendo empurrar essa mão para longe, ó. Puxa o ar, empurrar essa mão para longe. Solta o ar e aperta essa mão como se você quisesse juntar os dedinhos aqui na frente. De novo. Respira, expira. A última, inspira, expira. Essa respiração aqui embaixo é a respiração da força, é a respiração de quem precisa ter fôlego para correr, para cantar, para fazer performance. É a respiração de quem precisa ter muita capacidade respiratória. Então ela vai usar o pulmão, mas ela também vai usar o diafragma. O diafragma é uma bolsinha que fica aqui embaixo, ela parece um guarda-chuva, e ele infla e volta. Se você costuma respirar pelo diafragma, significa que você tem uma capacidade de respirar maior. Então você consegue fazer o galopé e ficar no galopeiro muito tempo, porque você tem capacidade para isso. Tô certa, Dani? A Dani, que é cantora, ela treina essa respiração diafragmática justamente para isso, para que ela tenha fôlego durante o canto, durante as apresentações. Agora, o que a gente quer no LPF é uma respiração abdominal, é uma respiração lá embaixo. A respiração diafragmática é boa? É. A respiração abdominal é ótima.
Porque quando eu respiro abdominal, eu faço todos os trajetos. Eu passo o peitoral, eu passo o diafragma, eu chego lá embaixo e eu volto. Só que isso só acontece, como a Fer falou, de forma intencional. Você precisa parar para pensar que você quer empurrar esse ar e depois que você quer tirar esse ar. No dia a dia, dirigindo, lavando louça, lavando banheiro, trabalhando, atendendo o cliente, você não vai conseguir respirar de forma abdominal, porque exige concentração. Por isso que uma vez por semana a gente se reúne para fazer os 3 tipos de respiração. A respiração apical no começo, porque vocês chegam tudo assim. Ai, cheguei. Ai, meu Deus, tava atrasada. Ai, mas deu tempo. Tô aqui. Não é assim que você chega? Depois a gente passa pela respiração diafragmática, depois a gente chega na respiração abdominal, que é onde eu quero. Então, é um processo de construção onde eu conduzo vocês, enquanto prof, a passar pelos estágios e a chegar no abdômen, que é onde eu quero. Então, não é só sobre respirar, mas é sobre respirar. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês que o LPF, ele vai acontecer naturalmente. A gente só não pode atrapalhar o seu corpo de respirar. Você vai respirar. A gente só vai conduzir para onde vai essa respiração. E quando bem conduzido, você vai tirar a pressão abdominal, por isso que se chama low pressure, que é LPF, low pressure fitness. Low, baixo, pressure, pressão. Então, baixa pressão. Você está tirando a pressão de dentro do seu abdômen. A pressão que você coloca quando você come enlatados e fermentados, a pressão que você coloca quando o seu intestino está preso e você não consegue ir no banheiro, a pressão do abdômen distendido porque está cheio de menstruação, que você vai menstruar, a pressão de um abdômen que recebeu uma gestação. Então a gente vai low, a gente vai aliviando, a gente vai tirando essa pressão do abdômen quando a gente faz LPF. Por isso que a gente faz as posturas deitado primeiro, sentado depois, ajoelhado. Você vai colocando estrutura para que na hora que você chegar a ficar em pé, que é a próxima postura que eu vou mostrar, ó, aqui em pé. Ai, cadê nós? Quando você chegar a ficar em pé, você consiga puxar cintura, abdômen, costela, todo mundo para cima e fazer uma postura com a cintura que você deseja. Entendeu? A construção do LPF. Só a Dani balançou a cabeça, nós tem que voltar tudo de novo. Ai, meu Deus. Não, a Agra também balançou a cabeça, a Bia também não, então tá bom. Então podemos continuar, vou só beber uma água. E quando eu criei o Afine e Defina com a Fran, eu não sabia disso. Eu achava que a gente tinha que fazer abdominal, que a gente tinha que fazer treino, muito cardio, por favor, para a gente emagrecer. E uma vez, na aula de pós-graduação que eu fazia de saúde da mulher, a prof estava falando de LPF, e aí ela começou a falar sobre respirar, e eu falei, gente, não, mas não é possível que é só sobre respirar, não é possível que... E aí ela me pegou como aluna e me pôs lá de modelo, eu brinco com ela, vou encontrá-la agora em outubro, né, eu brinco com ela que eu era modelo de como não ser, né, porque eu sou agitada, acelerada, ansiosa, com a respiração errada, respiração cansada. Eu fui a modelo de como não ser na aula dela, mas ela foi me ensinando a fazer o método e aí eu fui entendendo que sim, eu preciso tirar a pressão. Quando eu coloco uma barra de peso aqui nas minhas costas e eu agacho com essa barra de peso nas minhas costas, eu tô colocando pressão no meu abdômen ou eu tô tirando pressão do meu abdômen? O que vocês acham? Colocando pressão. Quando eu pego um pezinho, seguro o meu pezinho aqui na frente e faço ele lá para trás, uma força para poder trabalhar a minha cintura, eu tô colocando pressão ou tirando pressão? Colocando. Toda vez que eu trabalho força, eu tô colocando pressão no meu abdômen. E se eu fizer uma corrida
Eu tô correndo, vou correr 5 km. A Bia corre sempre no final de semana, eu vejo ela correndo. Se você tá correndo, você tá respirando onde? Você não consegue correr e respirar por outro lugar, a respiração tá aqui. Você tá colocando ou tirando pressão do seu abdômen quando você tá correndo? Eita, tem um Jonatas. Vou aceitar homem ou será que é alguém que entrou pelo celular do marido? Ai, Jesus, vou aceitar. Qualquer coisa a gente escuta. Ah, tá bom. É a sua, então. Eu, hein? Tem um Jonatas aqui. Bem-vinda, Su. Ok, vamos voltar então. Na corrida, a gente tá colocando pressão ou tirando pressão? Colocando. Então, em que momento da vida, em que momento do dia, em que momento da tua semana, você vai tirar a pressão que todo dia você coloca nesse abdômen? Conta pra prof. Ah, é? Você faz LPF antes de dormir? Que maravilhosa! Só a Dani que faz LPF sozinha na casa dela. Tô brincando. Se você fizer técnicas de respiração antes de dormir, sim, você tira a pressão, tá? Mas a maioria de nós dorme e acorda com pressão o dia inteiro. E aí depois fala 24 horas. E assim, é uma pressão que não é uma pressão que você quer colocar. Seu abdômen foi feito para isso, ele foi feito para receber pressão. Por isso que ele chama parede abdominal, porque ele é rígido como uma parede e ele protege os músculos, os órgãos que estão lá dentro. Você já parou para pensar que o seu fígado, que é um órgão vital, ele fica protegido pela parede abdominal? Não é à toa, gente. O seu corpo é perfeito demais. Você pode acreditar no que você quiser, mas eu acredito que Deus fez o seu corpo de um jeito que é perfeito. A mulher que gera uma criança, ela gera a criança no lugar mais protegido que tem no corpo dela. Porque se você gerasse uma criança aqui no subaco, ó, você matava a criança só de baixar o braço. Se você gerasse uma criança aqui na garganta, como é que você ia engolir e gerar uma criança ao mesmo tempo? Mas não, você gera na barriga, onde tem um espaço, onde tem um ninho, onde tem um lugar para ele. Você vai colocar uma pressão lá dentro por um momento temporário, 9 meses normalmente, e depois o bebê sai e a gente tira a pressão desse abdômen. Então, quando a gente faz o low pressure fitness, a gente está tirando a pressão de uma vida dentro desse abdômen, de uma vida que você está trabalhando e andando de salto e, sabe, Deus dirigindo aqui assim, entende? A gente fica tenso, a gente coloca pressão, ainda toma água com gás e refrigerante, que é para colocar má pressão ainda, para ajudar um pouquinho. E aí a gente vem no LPF para poder tirar um pouco da pressão. É por isso que no começo você fala assim, Fran, mas eu não sinto nada. Não sente mesmo, porque você não está acostumada a tirar a pressão desse abdômen. Você não está acostumada a fazer o caminho contrário. Olha essa foto. Quem já conhece a Leila da comunidade sabe. Ela é definida, ela é trincada, ela é super, super dedicada. Olha o abdômen dela. Isso aqui é gordura, gente? Claro que não. Isso aqui é gestação? Eu acho que não. Acho que não estava grávida. É pressão. Olha ali a barriguinha. E aí a gente faz LPF e ele volta para o lugar. É mágica? Não. É método. A gente bota a pressão quando tem que botar, a gente treina quando tem que treinar, faz cardio quando tem que fazer, mas uma vez por semana a gente vem aqui tirar a pressão para o seu abdômen entender que ele pode voltar para o lugar dele. Entende? Aí eu quero te mostrar como é que é mais ou menos a estrutura do teu abdômen, tá? Então aqui em cima, tá vendo a minha setinha? Ó, aqui em cima, onde tem esses, parece uma seta, esses músculos aqui, ó, eles parecem uma setinha, são os intercostais. Quando você põe a mão aqui, é o intercostal que você sente. O intercostal, o transverso do abdômen, é ele que desenha a sua cintura.
É por isso que quando a gente faz posturas com a mão para cima, eu te falo, sente a costela, puxa a costela para cima, pensa na sua cintura, porque é o intercostal, é o transverso que vai desenhar. Olha como ele abraça a sua cintura, ó, dos dois lados, ele faz isso com a sua cintura. Se você tiver um músculo transverso que é frouxo, você vai colocar o sutiã, vai cair aquele negócio por cima do sutiã assim, ó. Que eu quero? Eu quero um transverso ativo, eu quero um transverso que funcione, um transverso que abrace a tua cintura, que abrace as suas costelas. Olha aqui na frente que tem o reto abdominal, tá vendo? O reto é essa parte reta, por isso que ele chama reto, porque ele é reto. Ele tem essa parte chapada aqui na frente da barriga. Tem umas meninas que tem uma camada de gordurinha ali, que ainda dava pra... É um reto com a camada de gordura por cima, né? E tem um bacon, né? Mas aqui, põe a mão aqui no seu reto abdominal, ó, aqui na frente. Apalpa ele aí, vê se você sente o músculo durinho embaixo da camadinha de gordura. A Fer, quando fez isso pela primeira vez, falou: Fran, não sinto. E aí você afunda um pouquinho, tá ali, ó. Lembra, Fer, que você não sentia? Ó, ele tá aí, ó. Tem uma camadinha de gordura por cima. Mas esse reto abdominal é ele que vai para frente quando a gente engravida ou quando a gente distende o abdômen, e é ele que a gente quer puxar para trás. Quando esse músculo reto ele fica frouxo lá na frente, adivinha quem que paga o preço? Adivinha quem que dói? Vamos ver se você sabe. A lombar. Maria Fernanda sabe muito bem disso, né, Fer? Você vai colocando peso na frente, a sua barriga não tem estrutura porque o seu reto abdominal, ele tá mais para deitado abdominal do que para reto, porque ele não tá forte o suficiente. Então ele tá frouxo, a lombar ela vai para frente e aí ela vai entortando e você vai sentindo dor exatamente no ponto contrário. Ó, se aqui é fraco, quem que vai sofrer? A parte de trás, a minha lombar. Por isso que o abdômen protege a coluna. É por isso que eu falo para você, fecha esse abdômen e arruma a sua postura de metida. Assim você tem um abdômen que protege a sua coluna. Se você for fazer agachamento com a pança solta, quem que vai pagar o preço do seu abdômen, do seu agachamento com a pança solta? A sua coluna. A sua coluna. Toda vez que você for fazer um exercício, fecha o seu abdômen. Fran, como é que fecha o abdômen, pelo amor de Deus? Prancha. Por que, que você faz tanta prancha, metida do céu? Você sabe por quê? Porque na prancha, na, também para sofrer. Porque na prancha você é obrigada a fechar o seu abdômen. Quando você fica, ó, quando você fica com a barriga para baixo, você precisa puxar o umbigo para cima. Você está contra a gravidade. Tua barriga está aqui embaixo. Você precisa puxar esse umbigo para cima. E não é murchando a barriga que você puxa, não. É contraindo. É uma força de contrair. Faz aí agora. Arruma a sua postura aí. Jeita aí. Põe a mão aqui no reto abdominal. Mão lá no reto abdominal. Postura admitida, isso. Agora eu quero que você pense que o seu abdômen, que o seu umbigo, desculpa, o seu umbigo, ele vai vir aqui no meio do peito, ó, umbigo para cima, para cima, para cima, umbigo para cima. O teu reto abdominal ficou durinho ou não deu para sentir? Vamos de novo. Relaxa, relaxa. Respirou. Puxa, umbigo para cima, umbigo para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Põe a mão no reto abdominal. Sentiu ele mais firminho, sim ou não? Fica duro. Dani, Rosa,
endureceu. Todas as vezes que você for fazer um exercício de pressão, você precisa ativar o seu abdômen. Porque senão quem vai pagar o preço? A sua coluna. Entendeu? É muito importante que você saiba disso, para quando você for treinar, em qualquer lugar que você for treinar, você saiba o que, que o seu treino está fazendo por você. É por isso que eu falo, pense no músculo que você está treinando, pense na postura admitida. Eu queria entrar dentro da sua cabeça para ficar falando na sua cabeça, ajeita a postura admitida, puxa o umbigo para cima. Todas as vezes, arruma a postura admitida, puxa o umbigo para cima, porque assim você vai proteger a tua coluna. Entendido? Quero que amanhã no treino você repita essa frase. Ajeita a postura admitida, puxa o umbigo. É, contrai. É, quem tem dor de hérnia, quem tem problema na coluna, descobriu do pior jeito a forma de ativar o abdômen, pela dor. E assim, eu não imagino a dor que seja, porque eu nunca tive, mas eu tenho uma noção de que é uma dor extenuante, porque é puxando para o lugar contrário. Tá puxando a sua coluna para o lugar contrário. A coluna tá lá quietinha, tem uma força puxando ela para o lugar contrário. Eu imagino que seja uma dor, nosso pai. Então aprenda a controlar o teu abdômen e aprenda a tirar a pressão do seu abdômen. Mas assim, quem que pode fazer o LPF? Tem algumas contraindicações do vácuo. O que é o vácuo, meninas? É quando a gente puxa o umbigo para dentro e para cima sem ar. Então, ó, tirei todo o ar do meu abdômen, fiz a postura bonitinha, eu vou tirar o ar e puxar o umbigo para dentro. O vácuo é quando eu puxo para dentro sem ar, certo? O vácuo não pode ser feito por todo mundo. Por quê? Porque tem algumas pessoas que têm restrições. Por exemplo, gravidez. Se você estiver grávida, você vai puxar o umbigo para dentro e o bebê vai para onde, bonita? Não tem jeito, né? Se você tá grávida, você não faz vácuo, pelo amor de Deus. Quem tem hérnia no abdômen, hérnia, ela pode estar até quietinha ali, a sua hérnia, mas se você ficar movimentando ela para lá e para cá, pode ser que ela te gere dor, porque a hérnia é uma inflamação. A hérnia é um processo doloroso. Então, se você tem hérnia, não mexe na hérnia, tá? Quem tem lesão nas costas. Então, por exemplo, a Fer, quando estava com a hérnia, oh, meu Deus. Esqueci o nome do que a Fer teve. Não era contratura. Enfim, a Fer, quando estava com. Isso mesmo. Quando a Fer estava com as costas muito doloridas, eu falava sem vácuo, só a respiração. Sem vácuo, só a respiração. Para quê? Para você não mexer naquilo que já está com dor. Pessoas que têm hipertensão não controlada, né? Então a pressão tá a 18/62. A minha mãe é assim, a minha mãe é terrível com a pressão dela. Ela para de tomar remédio, não avisa ninguém. Quando a gente vai ver, quando ela tá no hospital medindo a pressão dela. Ah, não, mas eu tô tomando chá de cavalinha. Você acredita que minha mãe fez dessa? Ah, mas eu tava tomando chá de cavalinho, por isso que eu parei de tomar o remédio. O chá de cavalinha tava baixando a minha pressão. Pois é, gente. É assim. E aí a minha mãe, ela não pode fazer vácuo. Por quê? Porque o vácuo a gente faz a apneia, lembra? Puxa o ar. Quem nunca fez vácuo, venha nas próximas aulas que nós vamos fazer vácuo juntas. Eu vou te ensinar a fazer o vácuo do jeito certinho, tá? Mas a gente fica em apneia e aí a gente tira a pressão do abdômen. Quando você faz a apneia, a pessoa que tem uma pressão descontrolada, ela pode ter alteração. Ou pode subir ou pode descer demais, ela pode ter um desconforto, tá? Se a pessoa toma remédio, tá tudo bem, tá controlado, tá? Mas se a pessoa toma chá de cavalinha, né, que nem minha mãe, é melhor não fazer.
E claro, depois de cirurgia abdominal, fiz a retirada de um útero, fiz uma abdominoplastia, que é uma cirurgia plástica, fiz alguma coisa no abdômen, você está com uma cicatriz ali, você está com um processo cicatrizante ali, né? Tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente não mexe, não faz vácuo quando você tiver com essas características. Nem com bebê, nem com hérnia, nem com uma lesão ali em curso e dolorida, nem com a hipertensão e nem após cirurgias recentes, tá? E aí tem uma lista de benefícios aqui que tem o LPF. Então, por exemplo, pessoas que têm problema de varizes na família, ou que tem lipedema, ou que sente que a circulação é problemática, ou que já teve problemas de circulação na família, a circulação melhora muito. Tratamento de incontinência urinária, quando a gente perde xixi. Por quê? Porque você está movimentando esse músculo profundo do seu abdômen que trabalha com assoalho pélvico. A diástase, propriamente dito, que é essa separação dos reto-abdominais. O fluxo menstrual, ele pode ser amenizado ou ele pode ser regulado, porque pensa, você está mexendo com os órgãos internos. Então, quando tem um fluxo que está muito descontrolado e você vai ali fazendo essas movimentações no teu útero, no ovário, nas trompas, pode ser que ele consiga equilibrar. Desempenho sexual. Gente, vou falar para vocês. O Luciano é o maior entusiasta de eu fazer o LPF, porque melhora muito muitas brincadeirinhas que a gente faz. Por quê? Porque você trabalha partes do seu quadril, você fica com um controle maior do seu abdômen. Então, por exemplo, na hora da prática sexual, você não fica lá contraída, rígida, assim, você está solta, você consegue controlar tudo que está acontecendo. Tem até algumas técnicas, se você quiser, depois você me pergunta que dá para fazer de LPF numa hora bem específica, que vai ser legal ali, né? O Luciano gosta, pelo menos. Então, se você quiser mais dicas sexuais, né, me pergunte que dá pra gente conversar sobre. Mas até sobre dores mesmo, quando a pessoa ela tem muita dor durante o ato sexual, o LPF ele pode amenizar, porque ele vasculariza a região, né, não só a região, sexual, mas toda a região do útero. É óbvio que afina a cintura, foi para isso que eu fui fazer LPF, para afinar a cintura, e aí que eu descobri o resto todo, né, então é óbvio que ele afina a cintura, e ele afina a cintura imediatamente, então fiz o meu abdômen imediatamente volta para o lugar, né? Na hora você já tem essa resposta e ao longo da prática essa resposta vai ficando cada vez mais concisa. O que isso significa? Você vai acostumando o seu abdômen a ficar naquele lugar. Então, fiz o LPF, depois comi glúten, nananana, depois faço LPF de novo, seu abdômen fala, tá bom, ela tem que voltar. Então, ele vai acostumando a ficar naquele lugar. Ele combate insônia. Quem já fez aula de LPF sabe que a gente sai da aula até meio zonza, assim, até meio. Ai, dorme gostoso. Definição dos músculos do abdômen, sim, porque você está trabalhando esses músculos. Melhora a postura, por quê? Porque a gente está trabalhando essa postura o tempo inteiro, coluna alinhada, a cervical, língua no céu da boca, o tempo inteiro você está trabalhando essa postura. E o funcionamento do intestino. Então, intestino que fica preso demais, intestino que fica irregular demais, você consegue ter essa melhora, né? Então, os benefícios do LPF vão muito além do afinar a cintura, que é o que eu fui procurar, e eu só fui descobrir isso depois, né? E aí, metidas, eu gosto de falar isso para vocês, porque isso está na nossa comunidade, né? Você tem acesso a tudo isso toda quinta-feira, pode ser que mude o dia, mas toda quinta-feira, pelo menos uma vez por semana, eu faço LPF com vocês, porque é um diferencial valioso. Quando a gente faz força, a gente bota pressão. Quando a gente faz cardio, a gente bota pressão. Quando a gente faz LPF, a gente tira a pressão. A gente trabalha a respiração, a gente trabalha o seu eu consigo mesmo, como é que eu tô? Deixa eu me perceber, deixa eu me enxergar, deixa eu me escutar. É sobre isso, tá? Eu gosto de dizer que eu penso no bem-estar de vocês de verdade, porque eu, Fran, deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu, Fran, eu pago para
fazer LPF. Eu pago uma quantia, e não é barato, para fazer LPF com a Master Coach de LPF do Brasil, porque eu acho importante eu estar atualizada para trazer para vocês. E eu acho importante que vocês façam. E isso tá na comunidade, sabe? E me entristece muito quando tá na comunidade, é disponível para vocês e as pessoas simplesmente não aproveitam. É desesperador saber que tá lá e as pessoas não fazem, pelo amor de Deus. Então, eu quero que vocês, sabendo de toda essa riqueza, que vocês, conhecendo um pouco mais a fundo o que é o método, como é que ele funciona, de onde ele surgiu e quais os fundamentos, que vocês comecem a introduzir isso como uma prática semanal na vida de vocês, tá bom? Que o LPF faça, assim, parte da sua rotina de treino. Ah, na quinta-feira o meu treino é LPF. Pronto, tá pago o treino do dia. Ah, mas eu não suei, mas eu não cansei. Sim, mas não é sobre suar, é sobre se perceber, é sobre tirar a pressão que todos os outros dias você coloca. Faz sentido para você?